Semana passada, na minha fala, eu disse aqui de que todos nós, brasileiros e brasileiras, aprenderemos com o atual momento que vive o país, com essa crise econômica, institucional, política e moral que vive o país. Não tenho dúvida, todos aprenderemos, no amor ou na dor. De um jeito ou de outro, todos nós aprenderemos, porque tenho certeza que a grande maioria dos brasileiros, e principalmente os trabalhadores e trabalhadoras, aprenderão, e muito provavelmente pela dor. Eu fiz uma reflexão solicitando que as pessoas avaliassem a sua condição de vida no momento. Esquece o passado, porque hoje há uma divisão no país, esse lado está errado, eu estou certo, com a recíproca sendo verdadeira. Um acusando o outro com uma interface de ódio. Uma interface de ódio entre brasileiros e brasileiras. Todos perderemos, não tenho a menor dúvida. A percepção dessa perda é que precisa de maior ou menor tempo para uma ou outra pessoa. Então, alguns aprenderão de imediato, alguns já até aprenderam, já sabem o que vai acontecer, mas muitos precisarão de tempo para sentirem na carne que querem cortar o prejuízo que terá com relação a direitos, com relação à condição de vida digna, com relação a direitos trabalhistas, com relação a direitos previdenciários. Todos aprenderemos, e eu tenho certeza, a qualidade de vida de grande parte dos brasileiros irá ser precarizada, irá piorar ao longo do tempo. Pois bem, e nesse cenário, é preciso que a gente faça uma reflexão sobre o que acontece institucionalmente em nosso país. Nós temos um processo de corrupção que progressivamente foi se entranhando, foi se espalhando e alcançando todos os setores da gestão pública. Começa na atividade política e vai se entranhando pelo judiciário, pelo Ministério Público, até pela polícia, vai tomando conta das instituições nesse país e, claro, passa também afetando toda a população. Toda a população, por exemplo, que tem uma aversão muito grande pela representação política na atualidade, nós temos uma crise da representação política, a população não se sente mais representada na classe política. Agora é preciso que a gente reflita também que essas pessoas que estão aí, todas elas, dos vereadores daqui desta casa aos senadores lá de Brasília, todos eles foram eleitos pela população. Nenhum político, eu não conheço nenhum fato de algum político que tenha colocado uma arma na cabeça de alguém, obrigando essa pessoa a lhe dar um voto. Agora, a corrupção nesse país inteiro, principalmente nos bairros mais periféricos, a corrupção é a regra. A corrupção que afeta a consciência das pessoas, onde se rouba a consciência das pessoas. E a população, de certa forma, em função da adesão a esse processo de corrupção, que, claro, a grande corrupção que nós estamos vivenciando, dos bilhões que acontecem no país, elas se destinam a fazer a corrupção dos reais, dos R$100, dos R$50, dos R$200 na periferia da cidade. E as pessoas não podem deixar de vincular essa corrupção que deu sustentação, por exemplo, ao atual Congresso Nacional, onde quase 80% dos atuais deputados e senadores foram financiados, inclusive por essas empresas que estão aí todas denunciadas. E esse dinheiro serve também para quê? Para comprar, para roubar a consciência das pessoas nas periferias das cidades.
Então, essa reflexão sobre a corrupção passa também pelo comportamento e pela forma como as pessoas se relacionam com a política. E veja, é muito comum hoje verificarmos o discurso do não político. Nada disso será corrigido se não for através da política. Agora, precisamos fazer uma revisão geral na lógica com que se exerce a política em nosso país. E essa revisão geral, claro, ela necessita de uma grande reforma política nesse país, mas nós precisamos... Tranquilamente. Mas nós precisamos entender esse cenário que passa por uma reforma política democrática. Defendo aqui a tese da constituinte específica para fazer essa reforma, com pessoas que serão eleitas para fazer essa reforma e depois se afastam, não poderiam disputar a eleição por um período que seria estabelecido em lei, para que essas pessoas não façam uma reforma encomendada. Porque o que acontece hoje no cenário político é uma porção de político corrupto. Hoje, o que nós temos aqui no Brasil é uma disputa institucional do judiciário com o legislativo, no sentido dessa disputa de poder. Uma semana, o legislativo toma uma atitude contra o judiciário, na outra semana vem a revanche. E o que nós temos no Brasil é que setores, não o geral, não o todo, mas setores do judiciário, setores da política, principalmente as grandes lideranças e dos grandes partidos desse país, todos eles, sem exceção, envolvidos no processo de corrupção. Tem pessoa que está muda. A gente não vê nas manchetes esses dias, porque aparece muito mais nas relações de denúncias de corrupção, que infelizmente envolve a todos. E é aí que quero chamar a atenção. É por essa corrupção que está incrustada, que está capilarizada, que afeta praticamente todos os partidos brasileiros e grande parte dos políticos. E é com essa representação que o povo brasileiro tem enfrentado, e em função dessa representação política, que o povo brasileiro tem enfrentado os problemas do desemprego, os problemas do transporte precarizado, da educação. Ainda hoje saiu um índice que mede a educação a nível mundial, e o Brasil voltou a ter um dos piores desempenhos. Pior, inclusive, do que muitos países aqui da América Latina. Um índice tão ruim quanto o que sempre tivemos quando avaliado. Isso seria o Enem mundial. Então, a avaliação do Brasil foi muito ruim, e isso é consequência dessa forma de fazer política. Ou nós repensamos, ou nós estabelecemos outra relação com a política, ou não adianta ficar imaginando que corrupto é só o político. Parcela significativa dos aparelhos públicos e das pessoas que fazem, principalmente, das pessoas que fazem esses aparelhos públicos e da população, se inserem como elos nessa cadeia da corrupção e que instala a barbárie aqui em nosso país. Que muitas vezes, quando a gente começa a falar algumas coisas, questionando, por exemplo, o custo de um senador no Brasil hoje ultrapassa R$1 milhão mês. O custo de um deputado federal está chegando a isso. Então, quando a gente questiona tudo isso, porque nesse momento se fala em ajuste fiscal, que significa tem que cortar na carne. Mas interessante que sempre se corta na carne apenas da educação, da saúde, da moradia, do transporte, ou seja, eu não diria mais que o povo brasileiro tem cor e osso, porque gordura não existe mais para ser cortada, né? E existem outros setores para serem cortados. Porque, por exemplo, uma categoria que tem tantos benefícios, como os políticos, tantas vantagens. E por que não se fala em cortar? Porque o judiciário, em relação ao trabalhador, aqui a gente não vai fazer a questão do salário, achando, porque ganha bem, e agora, eu tenho que comparar com o salário mínimo. Eu tenho que comparar que tem uma categoria onde as pessoas trabalham e moram na mesma cidade e tem um auxílio moradia que é superior ao salário da grande maioria dos trabalhadores brasileiros. E, principalmente, existe onde cortar quando você destina metade do orçamento brasileiro para o pagamento de uma dívida que é ilegal e que é ilegítima. Isso aqui é absurdo.
E aí a gente tem dados, eu tenho estudado bastante com relação a isso, para mostrar que essa dívida ela é ilegítima, ela é ilegal, e é isso que sacrifica. Ajuste fiscal significa isso, ó, temos que mexer em tudo, mais 50% para pagar a dívida. É tipo aquela história, como eu tenho dito aqui, o camarada está devendo a um outro e diz, ó, eu vou lhe pagar R$500 por mês. E o camarada está ganhando R$3.000. Aí tem um aperto lá na vida do camarada e ele passa a ganhar R$2.500. Aí ele vai falar com o cara lá, rapaz, eu tenho que diminuir um pouco os 500 que eu estou lhe pagando, porque eu agora só estou ganhando 2.500. O cara disse, não quero saber disso não, você vai continuar me pagando os 500 e se vire com o resto. Aí no outro ano o cara passa a ganhar 2.000. Rapaz, temos que negociar, eu ganhava 3, pagava 500, agora eu estou ganhando 2, não quero saber, você vai me pagar 500 e se vire com o resto. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. Então, é sagrado, os 50% da dívida, e volto a dizer, que é ilegal e é ilegítima, tem que continuar sendo pago de todo jeito. E aperte onde? Aperte na escola, na saúde, na educação, no transporte, ou seja, é uma forma de transferência do dinheiro público, do dinheiro do imposto do brasileiro, que a gente paga em tudo que consome nesse país. Então, esse dinheiro está sendo tirado do suor do trabalhador brasileiro para ser transferido para a especulação financeira, para o pagamento desses 50% do orçamento para pagar os juros, que é dinheiro jogado na especulação financeira. Do mesmo modo que a questão da Previdência é também um tratamento através de como transferir o dinheiro da Previdência, que hoje corresponde a mais de 20% do orçamento do país. Então já se mexeu em tudo que podia. Tem 50% que é para pagar a dívida. Os outros 50% que restam, cerca de 20%, 23% é dinheiro da Previdência. Então, estão de olho em manter os 50% e buscarem esse dinheiro para jogarem na especulação financeira, num modelo de Estado mínimo, onde não querem gastar mais com saúde, com educação, com saúde, dizendo que isso o trabalhador pague com o dinheiro que ganha no emprego, que está cada dia mais escasso, cada dia mais desemprego no mundo inteiro, e como que a gente pode imaginar que uma medida dessa não pode gerar mais desemprego, mais violência, mais miséria, e digo, quem viver, verá. Todos sofreremos. A percepção desse sofrimento é que pode mudar de uma pessoa para outra. Eu já percebi. Outras pessoas podem demorar mais, mas todos sofreremos e pagaremos essa conta. Tenham todos uma boa sessão e muito obrigado.